Imagina você tá caminhando numa floresta de madrugada sozinho quando de repente escuta alguém chamando o seu nome. Agora imagina o seguinte: não tem absolutamente ninguém com você. Essas são as Montanhas Apalache. Não sei se você já ouviu falar, é um lugar bem famoso na internet. Ela é uma cadeia de montanhas que fica localizada lá nos Estados Unidos e ela é muito antiga, assim. A cadeia das Montanhas Apalaches foi formada desde antes da Pangeia ser criada, pra você ter noção. Então, assim, é um negócio bem velho mesmo. E essa cadeia de montanhas, ela é famosa por ter muita floresta, assim, são aquelas florestas bem densas, bem encorpadas. Um monte de cidade pequenininha que tem ao longo do trajeto. São quilômetros e quilômetros de absolutamente nada, né? É mato e mato e mato. Só que nos últimos anos, a internet começou a olhar pra esse lugar com uns olhos diferentes, assim. A galera começou a voltar a atenção com o advento, né, do TikTok e das redes sociais de vídeos pequenos. Muitos vídeos estranhos começaram a aparecer sobre as Montanhas Apalache. E na maioria dos vídeos, a galera sempre tá falando sobre as mesmas coisas, né? Sobre as famosas regras do Apalache. No começo tudo parecia paranoia, né? Parecia que a galera tava alucinando. Tem muito vídeo fake nesse meio, tá? Tem vídeo de aparições fake e ainda mais agora que tem coisa de IA, tem muito vídeo de criatura de IA, que é um negócio bizarro de feio. Mas tem uns vídeos que são mais antigos e são estranhinhos, são os vídeos meio tipo bizarros. E essas regras que parecem estar dentro de todos os relatos que você observa, não são tipo regras normais que você tem de locais, por exemplo. Você vai num parque e você vai lá ver uma placa dizendo pra você não alimentar os animais, pra você não passar cerca, horário de entrada e de saída. As regras lá são um pouco mais específicas, são regras de pessoas locais e principalmente regras que a internet inflou com o tempo, né? Alterou um pouquinho, deixou elas um pouco mais macabras, talvez, pra chamar a atenção, mas que de alguma maneira todo mundo parece seguir essas regras. Uma das regras diz sobre: se você ouvir o seu nome, não responda. Nossa, mas como assim não responda? Não responda. Não responda. Segundo alguns relatos, nem sempre quem tá te chamando é alguém que você conhece. E por se tratar de uma região imensa, você vai acabar encontrando algumas pessoas caminhando, né? Algumas pessoas fazendo trilha, locais, né? Pessoas que moram lá. E pode acabar acontecendo de alguém acabar te chamando. Mas as pessoas dizem que no Apalache, né? Especificamente, não é bom você responder quando alguém te chamar no meio da floresta, porque pode não ser uma pessoa. Outra regra fala que se a floresta ficar em silêncio, você tem que ir embora imediatamente. Claro que como você vai estar numa floresta, você vai estar acostumado a ouvir barulhos de floresta, né? Barulho de galho quebrando, de folha caindo, de insetos, né? De grilo, barulho de pássaros. Mas pode acontecer de vez em quando ficar um silêncio meio estranho, como se, tipo, alguém tivesse tampado seu ouvido. E se isso acontecer, você tem que ir embora na mesma hora, porque isso não é uma coisa normal de acontecer. Tipo, eu já ia me considerar morto. Não é normal ter um silêncio absoluto no meio da natureza. Isso é uma coisa totalmente estranha. Pode ser que aconteça dos animais ficarem em silêncio por estar sentindo alguma presença, né, de algum predador, de repente, para evitar, né, serem caçados. Mas tem barulhos que são barulhos naturais que você não pode impedir. Se você deixar de ouvir eles, eu não tenho uma notícia muito boa pra te contar. Outra regra diz sobre você não seguir as vozes que você escuta na floresta. E essa é meio autoexplicativa, né? Caralho. E você percebe que muitas das regras têm esse envolvimento com pessoas, muito mais pessoas do que o lugar. Sobre não seguir as vozes, sobre não responder o seu nome quando alguém chamar. E outra regra diz sobre: se você vê alguma coisa parecida com uma pessoa, vá embora, porque não é uma pessoa. E sinceramente isso aqui é uma regra boa pra você usar na sua vida, né, em qualquer momento. A gente entra naquela ideia do vale da estranheza, né? Se você vê alguém que não tá parecendo normal, não fica lá pra entender, não. Morre de curiosidade, tá? Vai embora, é melhor morrer de curiosidade do que morrer. Só morrer mesmo. Mas a regra mais repetida é sobre não ficar na floresta de noite, que aparentemente é à noite que as coisas começam a ficar mais macabras do que elas já são. Só o conceito de você estar numa floresta imensa, né, quilométrica, rodeada de montanhas, sozinho durante o dia já é bizarro, porque também tem animais, né, você tem lobos, tem diversos insetos, animais de grande porte, você tem ursos, então são animais que já podem apresentar um perigo pra você. Fora ter alguém mal intencionado, né, por mais que o local é muito grande, então a chance de você encontrar alguém do nada é meio baixa. Tem os perigos já naturais de você acabar se perdendo de repente, né, acontecer alguma coisa, um acidente, você escorregar. Então você vai arriscar tentar ir de noite, tipo, pra quê? Você quer provar algum ponto? Mas você olhando assim, metade dessas regras fazem até que bastante sentido. As regras envolvendo pessoas são bem bizarras, mas existe uma coisa ali envolvendo skinwalkers. E pra quem não sabe, skinwalkers são uma espécie de criatura que é conhecida por trocar de aparência. Eles se parecem com humanos, mas também podem se transformar em animais, em criaturas
bizarras, e a ideia deles é se transformar em uma outra coisa pra tentar atrair as pessoas, né? Tentar confundir a mente das pessoas e conseguir chegar até elas. Existe muito esse lance de skinwalker na região dos Apalaches, né? Isso surgiu muito com o advento da internet, mas já tem pessoas locais, da cultura local, que falavam sobre os skinwalkers. Mas essa coisa de skinwalker pode ser levada pro lado de lenda urbana, né? Você pode ignorar, a gente quer focar aqui nos perigos reais. Mas você analisa alguns relatos, você vê alguns vídeos, né? Aqueles que parecem reais, aqueles que você sabe que talvez não sejam falsos, e tem algumas coisas que não fazem tanto sentido, assim. Eu sou um cara que sou bem pé no chão, assim, eu não acredito em muita coisa, eu não sou um cara muito religioso, mas eu vendo algum desses vídeos e alguns relatos que eu li no Reddit, eu já achei meio bizarro, e um desses relatos, que é o que a gente vai acompanhar aqui agora, foi o que me deu a ideia de fazer esse vídeo. Eu moro no coração da Appalachia e essa é facilmente a história mais assustadora de uma das minhas experiências. A história foi postada há um ano atrás. Vocês vão acompanhar aqui pra vocês entenderem um pouco do que acontece lá, tá? O negócio é bizarro assim, tá? É bem bizarro. Essa história pode ser curta, ou pode ser um livro. Tô contando esses eventos enquanto escrevo, porque foi uma das coisas mais horripilantes que eu já vivi. E só de pensar me dá um aperto no peito. Aconteceu uns 2 ou 3 anos atrás. Eu moro no sul da Virgínia Ocidental, né? Que é um estado lá nos Estados Unidos. E sempre morei aqui. Mata, montanha por todos os lados. A noite é uma escuridão que você nunca vai imaginar se não viver. O moleque tava na minha casa numa noite, fazendo as coisas de sempre, assistindo UFC, jogando Xbox, essas coisas. E era muito tarde quando finalmente a gente enjoou e decidiu dar um rolê numa trilha perto daí, pra fumar um baseado. Essa trilha não é muito longa, mas é bem fechada, dentro do mato, e é fácil de se assustar pensando no que pode ter por perto. A gente chegou mais ou menos na metade da trilha, né, uns 30 minutos andando, paramos, preparamos o baseado e ficamos ali na trilha pra relaxar, conversar. Basicamente era um rolê normal que eles estavam dando, estavam só passeando, como eles moram no local, pra eles é uma coisa cotidiana, né, não tinha nada demais. Mas ela continua. A floresta estava bem agitada naquela noite, sempre tem um barulho na mata, mas a quantidade de bicho para aquela hora era de arrepiar. Provavelmente já era mais de 1 da manhã. Era estranho, meio assustador, mas não era o tipo de coisa que indica um bicho predador na área causando alvoroço. Terminamos de fumar e continuamos a caminhada, quando do nada a floresta ficou completamente silenciosa. E é nessa hora que a coisa fica bizarra, tá? Lembra aquilo que a gente comentou das regras? Então, 1 da manhã, no meio da floresta, e tudo fica silêncio do nada, tem uma chance, né, dos bichos terem se assustado com a presença deles. Pode ser que não seja isso também, e aí se não for, fudeu. E assim que a floresta ficou quieta, apareceu uma voz. Parece uma voz humana, debochando, trêmula, insegura, quase como um brinquedo antigo de criança, daqueles com um alto-falante rachado, né, voz robótica. A gente se assustou pra caramba, saímos correndo na direção do contrário da trilha, mas o som não parava. Ou seja, eles provavelmente estavam sendo perseguidos por alguma coisa, mas não conseguiram identificar visualmente o que era, estavam conseguindo ouvir. E essa parte é pior porque a sensação de você estar sendo perseguido por alguma coisa, né? Você sabe que tem algo ali, sabe que tem algo atrás de você, algo que ia chegar em você. O que você pode fazer é só correr, porque você não sabe o que é ou como enfrentar aquilo. Mas o fato de você não saber o que é exatamente, não ter nem visualizado aquilo, só tá ouvindo, é mais bizarro ainda, porque isso te deixa num escuro completo, você não sabe o que fazer. Você só pode correr. Não estava ficando mais perto, digamos assim. Mas não importava o quanto a gente corresse pela trilha, essa voz sinistra continuava no mesmo volume, repetindo sem parar, sem diminuir ou parar. Nesse ponto eu tava convencido de que estávamos em perigo de verdade, uma sensação que eu tive pouquíssimas vezes na vida. Finalmente, depois de correr sei lá quanto tempo, a gente saiu da trilha ofegantes e quase chorando de tanto medo. Começamos a sair da trilha e uns 5 minutos antes da saída, um grito que te gela os ossos, né? Um grito assassino veio de trás da gente. Puta que pariu. Meu amigo, se sou eu já desisto, tá? Eu já fico por ali já. Eu sei como é o rugido de uma onça. Aquilo não era um bicho, não era alguém brincando, nem assistindo um filme. Esse grito fez os pássaros saírem voando dos ninhos e meu coração despencou pro estômago. Foi o grito mais depravado e violento que eu já ouvi na minha vida. Uou. Assim, menos mal que ele tava com um amigo, então por via das dúvidas eles estavam numa vantagem se fosse alguma coisa, mas já achei bizarro o fato deles saberem como é uma onça, o grito de uma onça, porque isso significa que eles estão acostumados a lidar com esse tipo de animal, né, um animal comum na região, e é uma onça, tipo, é um animal perigoso pra caralho. Mas ele finaliza falando que essa é uma história verdadeira que eu contei pra umas 3 pessoas, no máximo, e todas acharam que era mentira. Eu nunca fui uma pessoa que acreditava em paranormal, coisa espiritual, mas eu realmente acredito que encontrei algo inumano naquela mata. E tem um disclaimer aqui, eu sei que eu vou receber algumas
algumas perguntas do tipo o que a voz estava dizendo, ou pra explicarem o que aconteceu. Eu realmente não consigo lembrar o que a voz estava dizendo, se é que estava dizendo alguma coisa inteligível. Não sei se eu conseguiria entender na hora, e com certeza não consigo lembrar de ter entendido depois de anos tentando esquecer isso da minha memória. Tudo o que eu lembro é que era uma voz com variação de tom, trêmula, quase como se estivesse juntando sons aleatórios. Depois de correr o grito no final da trilha, a gente correu pro carro, que ficavam 5 minutos da trilha, então chegamos relativamente rápido de tanto correr. E assim, teorias da minha cabeça agora, tem a chance de terem sido corvos, tá? Corvos têm a capacidade de conseguir replicar a voz humana, mas mesmo sendo corvos, as coisas poderiam estar um pouco diferentes, né? Como ela disse, era uma voz que se assemelhava a um boneco de criança, né? Aquelas vozes meio robóticas. E como os dois estavam sob efeitos de droga, né? A mente deles poderia estar um pouquinho deturpada, né? Enxergando as coisas de uma maneira diferente e automaticamente conseguir associar com coisas que você já conhece, uma coisa que você já ouviu ou ouviu previamente. Então, quando você escuta um barulho estranho ou vê alguma coisa estranha, a chance de você associar isso aos relatos que você conhece ou a histórias bizarras é muito grande, porque é o que você entende que seria o certo, que é o comum. Mas se a gente for desconsiderar que seja um skinwalker, a gente pode conseguir misturar essa ideia com a ideia dos próprios animais que tem lá. Porque não são só os corvos que emitem sons estranhos. Por mais que os corvos possam copiar a voz das pessoas, tem outros animais que também moram no Apalache que conseguem fazer barulhos estranhos. Como, por exemplo, o lince, né? E o grito dele tem um som estranho, um som bizarro que pode sim assustar. Weird stuff. I've been hearing weird stuff out here, so. Yep, there it is. Time to go. Time to go. Time to go. Time to go. A gente viu aqui nesse vídeo que ele tem realmente um som bem bizarro, né? Você vê as pessoas que até comentaram dizendo que poderia ser esse lince, mas como lá tem muitos animais, por se tratar de uma região meio inóspita, né? Que tem pouca cidade, tem pouca gente, a gente não pode desconsiderar a ideia de que são animais. Porque se você for pensar que não são animais, você vai embora e nunca mais volta. Mas o negócio é bizarro mesmo, assim. As pessoas que moram mais próximas das florestas, né, mais adentro ou mais isoladas, né, que tem casas que não ficam tão próximas de outras casas, com contato humano direto, com carros, podem se deparar com situações desconfortáveis. Yo. What's up? What y'all doing? E isso é assustador, tipo, você acordar e se deparar com lobos, que são animais que não são animais dóceis, né, são animais selvagens, é uma coisa perigosa, principalmente pra você que pode ter uma criança em casa, ainda mais uma criança de 8 anos. Mas sim, são vídeos reais que foram gravados sem edição, sem nem inserção de alguma coisa, e a gente observa que o principal perigo lá não são nem as criaturas folclóricas, mas sim os próprios animais que vivem na floresta, e a própria vastidão da floresta que pode fazer você se perder. Então uma pessoa que não tá com a mente muito sã, que tá com a tendência a acreditar em algumas coisas, que não tem conhecimento de trilha, pode se perder e pode acabar, né, acontecendo alguma coisa pior do que encontrar um skinwalker, né, que é encontrar um lobo. Mas tem muita história interessante sobre isso, sobre aquele lugar, que é um lugar bem inóspito, né, tem muita coisa pra ver, é uma região bem bonita que seria legal de visitar, mas claro, com bastante gente, né, no dia, seguindo as trilhas. Então quem sabe um dia eu não vou até lá, faço um vídeo mostrando o que realmente tem nos Apalaches, como um cara cético que eu sou. Espero que eu não seja morto por um skinwalker. Mas é isso, eu não quero me estender muito mais. Eu vou caçar mais algumas histórias que possam ser mais interessantes. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha e comenta se você quer mais vídeos desse tipo, lendo relatos do Reddit, porque a maioria deles são bem interessantes e eu acho que seria uma coisa legal de trazer aqui pro canal. Mas é isso, muito obrigado e falou!